Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Natal chegando, não é mesmo? Logo, logo está aí. E o primeiro pensamento da gente são as lembrancinhas, não é mesmo? Que tal já ir se organizando e fazendo belas lembrancinhas, como esta? Eis aqui a nossa fofura de hoje. Esse lindo e charmoso soldado quebra-nozes. Muito fácil de fazer, bem delicado. E um detalhe, ele não leva costura. Isso mesmo, é tudo com aplicação. E você pode utilizá-lo para presentear com uma barra de chocolate ou até mesmo uma caixa de bis. E agora vamos ver ou rever a minha participação na live do programa Artesanato na Rede com a nossa querida Andréa Bassan e os feltros Santa Fé. Vem pra cá, Wanda, deixa eu ter certeza que isso aí é fácil de verdade. Oi, tudo bom, minha linda? Eu tô Boa bem, tarde, e pessoal. você? Que saudade, né? É bem fácil, gente, não tem costura nenhuma. Não É tem muito costura fácil, mesmo? não tem nenhuma costura. É só colagem e aplicação. Para fazer de última hora, dá tempo sim para fazer, até para vender, gente. Olha Olha aqui, que gente. rápida, maravilhosa. Esse marido Esse, câmera, o esse marido é que o faz o nosso melhor soldado café. quebra-nozes. Olha que lindo, maravilhoso. Conta um pouco dessa peça aí pra gente. Fala um pouquinho dessa peça, como é que ela vai ser Sim. feita. Essa peça é inspirada num conto, né? Um conto de Natal alemão chamado Quebra-Nozes. E esse conto foi o que originou a criação da música que Tchaikovsky fez para criar o balé um dos balés mais famosos que tem, né, que é o Quebra-Nozes. E é um clássico do Natal. E também tem várias versões em desenhos, em filmes, fora a parte de balé. Entendi, que coisa boa. E por onde a gente começa? Tá tudo com você, a gente já pode começar. Então tá bom, só vou tirar aqui um pouquinho. Então, olha aqui, só para dar mostrar mais o detalhe. Ele é na versão que você tem uma aba para encaixe, tá? Ele é a versão bem simples. Então você vai fazer com ele, nós vamos fazer com ele aberto e depois fechar só a lateral. Eu vou mostrar a nossa base. Aqui eu já tenho ela cortada, mas vocês vão ter, né, tem os moldes com vocês, né, e tem os moldes também no blog da Santa Fé. Ok? E vocês vão cortar, eu estou usando o cereja, tá? Eu estou saindo um pouco da linha do vermelho do Natal pro cereja, que também já entra um pouco na linha da cor do ano de 2023, que é o magenta. Então a gente já vai entrando no gancho, tá? Então a gente vai cortar isso aqui, que é a parte mais simplesinha, que depois nós vamos fazer aqui e a dobra. Mas no momento nós vamos reservar essa base. Eu vou começar com o que nós mais vamos fazer, que é usar o termocolante definitivo, tá? Então eu vou pegar aqui como modelo o risco da base do rosto. O termocolante definitivo, gente, para quem ainda tem alguma dúvida, ele tem essa partezinha aqui mais brilhosa, tá? Tem a versão que atrás é totalmente fosco e tem a versão mais nova, que ele também tem brilho dos dois lados. Mas sempre um lado é um pouco mais brilhoso e segura aqui no dedo. E a gente pega a caneta, tá? Então eu risquei aqui o molde com uma caneta. Vou recortar com um pouco de margem.
O porquê da margem, gente? A margem é bom para facilitar o recorte, tá? Como ele fica com esse risco, é bem melhor para a gente evitar até de sair fora do prumo na hora do recorte. Então, gente, como eu disse, é uma peça muito fácil, versátil. E esse tema, apesar de ser um tema natalino, eu tenho visto muito ele ser usado ultimamente como tema infantil, para festa infantil. Tá? Então, vocês podem até trabalhar com esse tema durante o ano também. Então, vocês têm mais oportunidade de trabalhar essa peça. Enquanto eu aguardo ele esquentar um pouquinho, eu venho com o nosso Nude Capri, tá? É o feltro da Santa Fé que eu costumo usar para rostinho. Eu gosto desse tom porque ele é um tomzinho mais alegre, né? Mais vivo. Então, eu uso muito esse Nude Capri. Deixa eu só ver se já pegou. Tá quase. Então, a gente tem, primeira coisa, essa preocupação de fazer o risco. A partir do momento que a gente faz o risco, um lembrete, a gente não precisa inverter, tá? Ele é diferente da entretela dupla face. Então, você não precisa inverter nenhum dos moldes, é só riscar e pronto. Aí eu venho com essa parte aqui que está com risco e vou colocar no feltro, tá? Eu posiciono no feltro e eu vou fazer a primeira colagem, que seria, não é a primeira colagem, seria a primeira fixação, tá? É a pré-fixação que nós costumamos dizer. Então, ela é uma pré-fixação, é uma coisa bem rápida mesmo. Ferrinho a seco sempre, gente. Se vocês têm o ferrinho a vapor, é muito importante lembrar de desligar essa parte e deixar ele na função seco, tá? Para não ter nenhum problema com o ferro. Temperatura, sempre algodão, tá? Deixa eu só ver se já deu. Já deu. Então, o que nós vamos fazer? Sempre com ferrinho, temperatura algodão, ferrinho a seco, nós vamos posicionar por cima ou por partes, tá? Por somente 5 segundos. É bem rapidinho. Nossa, muito fácil, né, Wanda? Eu vi que a Márcia Mota escreveu, gente, eu não sei usar o termocolante. Olha como é fácil, Mar. É bem simples. Queria pedir, Wanda, antes de você continuar... Então, recapitulando, para quem chegou agora, eu risquei no termocolante definitivo, na parte brilhosa, essa partezinha aqui mais brilhosa, eu inverti, coloquei a parte da riscada da caneta sobre o feltro, ferrinho a seco, sempre a seco. Se tiver o ferrinho a vapor, você desativa essa parte do vapor, deixa ele na função seco, temperatura algodão. Aí, a primeira fixação, gente, é vapt-vupt, é colocar eles contando só até 5, ou de uma vez só, em 2 partes, mas é só 5 segundos, tá ok? Aí, já desfriou, né? Então, aqui o que eu venho? Eu só puxo, gente, olha. Eu só puxo e vou recortar em cima do risco, tá? Por isso que é sempre bom deixar uma margenzinha, porque você consegue olhar bem o risco. Olha, é bem simplesinho. A gente já corta, tá? Eu tenho ele já cortadinho para adiantar. Então, olha aqui. Ele já tá cortadinho. E fica essa aqui, ó, esse brilhozinho que vocês estão vendo, é a colinha do termocolante, tá? E agora essa partezinha aqui que nós vamos colocar sobre a nossa base e aos poucos a gente vai fazer a montagem. Então, em todas as peças que vocês têm marcadinho nos moldes, vocês vão passar a partezinha do termocolante antes de começar a montagem. Então, tá. Então, vamos retornando aqui. Nós só vamos fazer aqui uma dobragem, uma dobra, alinhando bem as partes,
só para a gente ter uma noção de limite, tá? De limite para a gente acabar não avançando para as costas, tá? Eu vou começar sempre de baixo para cima. Por quê? Porque daqui para cima aqui, ele não vai ter mais colagem. O chapéu já pega essa parte aqui do próprio feltro cereja. Então, a nossa base vai ser aqui por baixo, que seria a farda. Então, nós temos duas partezinhas no coral, que vão ser encaixadas nas laterais, alinhando na parte de baixo e na lateral. A mesma coisa esse, por isso que eu já fiz a dobra, para a gente não se perder. Aí eu tenho uma partezinha no verde cítrico, que é para dar um ápicezinho no que seria a camisa da farda. Então, eu vou encaixar ele um pouquinho abaixo dos dois. Então, ele é um pouquinho maior que os outros dois aqui do coral, que é para a gente fazer esse encaixezinho para ele sobrepor só um pouquinho. Aí nós alinhamos direitinho. E aí nós vamos começar a fazer o que seria a aplicação definitiva. Qual a diferença da aplicação definitiva? O tempo que o ferro vai ficar sobre a peça, tá? Na primeira fixação, o tempo é breve, é só 5 segundos. Agora, nessa parte de aplicação definitiva, ele passa para 25 segundos, tá? Então, eu venho com papel protetor. Geralmente, a gente sempre tem um trabalho com uma peça maior. Então, a gente costuma guardar essa partezinha do papel protetor para facilitar quando a gente for fazer um trabalho mais longo. Mas, se não tiver, você vai sobrepondo os teus pequenininhos até que cubra toda a parte, ok? Aí eu venho, coloco o papel protetor, mesmo ferrinho, temperatura também não muda, algodão. E aí eu vou sobrepor 25 segundos em cada parte, tá? Essa parte é a partezinha um pouco mais demoradinha, mas não tanto assim. O que facilita é você fazer toda essa parte de pré-colagem, principalmente se você for fazer em linha de série, que dá para fazer muito bem, você já deixa tudo pronto. Aí, quando chegar nessa parte de montagem, você senta e vai com calma montando e contando os 25 segundos numa boa, assistindo televisão. E quando você vê, você já montou um monte. Olha, gente, você já tem toda essa partezinha de baixo pronta. Aí nós temos uns filetezinhos decorativos da coleção Alegria Onyx Ouro. Não sei se dá para vocês perceberem, mas ele tem um brilhozinho, tá? Ele é um amarelo com uns pontinhos em dourado. Então, esses filetinhos vão cobrir e dar detalhe na farda, tá? Então, nós vamos sobrepor aqui, bem na emenda, que é para poder dar, além de um acabamento, para deixar tudo uma coisa bem uniforme, ele também vai decorar a nossa peça. Aí nós voltamos com o mesmo papelzinho protetor, pousamos por cima, ferrinho, 25 segundos mais uma vez. Olha, na sequência, vocês vejam que aqui já está praticamente metade pronto. Na sequência, nós vamos o quê? Colar o que seria o rosto. Então, você vai alinhar, tá? Por isso que eu faço que é mais fácil você começar por baixo. Se você quiser aqui, colocar aqui por cima, talvez você não ache a altura certa e acabe formando uma diferença. Então, você já alinhando de baixo para cima, você não tem perigo. Ó, encaixou aqui, olha. As medidas, como são praticamente medidas geométricas, raramente dão diferença, tá? Mesma coisinha, papel protetor, 25 segundos. Olha, gente, então aqui, olha, já tá montadinho o corpo, a fardinha, o rosto. Agora nós vamos fazer a partezinha do nariz.
o detalhezinho do nariz, para ele, como ele é feltro no feltro, para dar um relevo, além de altura, um destaque maior, eu fiz usando o feltro caramelo Havaí de fundo, tá? Então, ele é um pouquinho maior do que o detalhe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar, alinhando aqui pela cabeça, a partezinha da cabeça. A gente procura centralizar. A dica que eu dou, para quem se perder aqui um pouco no vinho, prestar atenção aqui no verde, tá? Presta atenção aqui embaixo no verde, para achar o centro e alinhar aqui em cima. Aí eu venho de novo com o nosso papelzinho, vamos lá nos 25 segundos, tá? Nessa parte, como a gente vai sobrepor um pelo outro, dá para a gente fazer uma média de uns 15 segundos, tá? A gente finaliza depois com os 25 segundos desse de cima. Então, esse aqui de cima, a gente vai centralizar. Olha que ele já dá diferença. Ele já dá, vocês agora conseguem enxergar o nariz, não conseguem? Agora fica bem mais destacado. Fica aí eu venho com o papel e agora sim eu vou realmente completar os 25 segundos. Então, agora, olha, é o que eu disse, essa partezinha aqui, de ter colocado um fundo no nariz, ele te dá um realce da peça, porque a gente está acostumado a fazer aquele nariz volumoso, né? Tipo fuxico, alguma coisa, então ele realmente aparece. Mas nesse formatozinho geométrico, se você colocar um sobre o outro, ele não ia aparecer. Então, você fazendo essa sobreposição de fundo, ele dá, além de relevo, ele dá um destaque. Então, essa mesma técnica eu vou fazer na pedraria de destaque do chapéu. Então, eu fiz um losango no mesmo caramelo Havaí e um losango de novo usando da coleção Alegria, o ônix ouro, tá? Então, só que aqui nós temos o quê? Essa partezinha aqui toda alta. Para a gente colocar na base da ponta do chapéu, nós vamos nos perder, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar, fechar a aba, para a gente entender o limite da frente, ok? Agora sim eu sei até onde vai meu chapéu. Então, agora sim. Tem mais uma perguntinha para você, Wanda. Pois não. Se eu não tiver o termocolante, eu posso colar com cola de silicone? Sim, mas você use a silicone líquida, tá? Não use a cola quente, porque ela vai formar uns grumos, vai formar uns relevos, tá? Mas a cola de silicone líquida você pode usar. Ou então, quem não tiver, pode ser até a própria cola branca, tá? Só que demora a secagem com a cola branca. Vai ter que fazer secando parte por parte. É uma secagem mais longa, mas numa emergência, o que você quer fazer, pode quebrar o galho, tá? Deu para entender, gente? Então, eu achei, olha, eu não coloco assim tão no topo, mas perto da dobra. E também procurando o meio. Então, eu vou, no caso aqui, achar o eixo pelo nariz e pela partezinha verde, tá? Agora aqui eu venho fazer a mesma coisa. Os 25 segundos seria, mas como eu vou sobrepor a outra peça, eu conto mais ou menos uns 15, que depois, com o calor da outra parte, ele termina de secar, de aderir numa boa, tá? Agora eu venho, vou centralizar esse. Olha a diferença que já dá na pedraria aqui. Aí nós vamos lá, agora sim, os 25 segundos. Legal a ideia do puxador de geladeira, Márcia. Gostei. Gostei mesmo. E a Marina perguntou, e a cola universal no lugar do termocolante? Ele dá também, mas você vai gastar muito, porque geralmente a cola universal são uns tubinhos pequenos, né? Você costuma usar só por alguns detalhes. A cola silicone líquida vai te sair menos gasto e menos custo. O valor da cola universal é mais cara que a cola de silicone líquida. Você tem que ver na parte do preço, do gasto de produção. É verdade, porque isso é uma coisa muito, muito importante, muito importante. Porque a gente sempre tem que ver as duas partes, tá? Então, aqui nessa partezinha da frente,
já está pronta para o termocolante, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer, antes da gente fazer o fechamento, deixa eu só tirar um pouquinho aqui o ferro, mas eu vou usar ele um pouquinho depois. O que nós vamos fazer agora aqui? Colar esses detalhezinhos. Esse detalhe, ele vai para a parte de trás. Então, a gente tem que colar antes de fechar. Então, nós vamos abrir a peça. Agora sim, eu venho com a cola quente para facilitar. E eu venho com uma Passana Maria, que você pode também, pode ser um glipi, pode ser uma cianinha, o que você tiver nas mãos. Você pode até trocar de cor. Pelo contraste, eu gostei do lilás. Aí vai questão de gosto. Mas vai o que você tiver, gente. Você pode até usar o próprio verde aqui. Você tem que só ver uma cor de contraste. Eu gostei dessa Passana Maria, porque eu fiz um jogo, porque ela poderia ser uma coisa mais larga, né? Pode ser uma só, mas um pouco mais larga. Eu gostei desse modelo porque eu fiz um joguinho de cima e embaixo que acabou formando um outro desenho, tá? Vamos lá. Então, aqui, como ele tem essas bordinhas, eu vou sempre procurar começar no limite da nossa peça, tá? E vou alinhando junto à cabeça, tá? Então, eu só venho aqui, passo um pouquinho de cola. Por isso que eu falo que é uma peçazinha vapt-vupt, gente. Você fazendo toda a parte de colagem, a parte de montagem, também é muito rápida. Não tem nada assim que seja assim tão complicado. Aí eu venho, continuo. Só uma partezinha que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Qual seria? A gente fazer com que essa partezinha fique reta e não desça ou não suba. Que é para quando a gente fechar, encontrar aqui. A gente, né, a gente pelo menos que está mais acostumado, a gente até bate o olho. Mas se você tiver dúvida, tá? Se tiver receio de colar torto, o que você faz? Põe uns alfinetezinhos aqui para segurar, dá uma dobra, faz uma dobra e veja se está batendo com o outro lado, tá? Que aí você tem certeza que ele está reto, está direitinho, ok? Essa é uma dicasinha que ajuda para quem está ainda iniciando e tem um pouco de receio de estragar o material. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o outro lado por cima. E vou fazer a mesma coisa. A minha preocupação vai ser qual? Procurar que ele encoste um no outro para formar esses losângulozinhos internos, tá? Aí ele fica parecendo uma fita só. Alguma dúvida por enquanto, gente? Não, tá todo mundo aqui amando essa live. Como diz a Tati Neri, tá aqui, ó, amando, dicas maravilhosas. Deixa eu ver quem mais. Que bom, gente. A gente sempre procura mostrar para vocês alternativas rápidas, fáceis, um pouco diferenciadas do que tem no mercado, justamente para a gente ter mais clientes, né? A diferenciação sempre faz com que a gente se destaque mais na cliente, com as clientes, né? Com a clientela. Olha, aí que a gente já desse lado, como a gente já fez essa reta, aqui você só acompanha, já não tem a mesma preocupação do que da primeira vez. Na parte de baixo. Eu sempre costumo, meu jeito, eu sempre prefiro deixar sobrar aqui para se a gente, na hora que a gente for montar, a gente tiver alguma diferença
no corte, a gente acerta aqui, tá? Porque às vezes a gente corta, depois a gente acaba tendo que... o outro lado ficou menor, então a gente deixando um pouquinho, a gente acerta aqui no final, tá? Deixa eu só prender um pouquinho aqui que o soltou. Gente, praticamente já está 90% pronto. Tá? O restante é mais praticamente acabamento. Agora sim, eu venho com calma. Olha, e alinho junto com a base. Porque às vezes o olho da gente engana. A gente vai prestar atenção mais no lilás do que na base de vinho, que no caso aqui é a cereja, e acaba ficando com uma certa diferença. Uma coisa que nós vamos adiantar agora, por conta do acabamento que a gente vai fazer aqui, de colagem, é a fixação do nosso velcro, tá? A gente já pode colocar agora. Então, a minha dica, sempre que eu falo, quando a gente faz essa partezinha com a aba, é a gente não fazer, tá vendo? A gente alinhou reto, por conta da gente poder verificar a altura que seria o chapéu. Mas, se a gente for fechar assim, quando a gente for colocar o volume, no caso aqui a barra de chocolate, principalmente a caixa de bis, ele vai ficar esgarçado. Então, a gente tem que lembrar do volume. Então, quando a gente for fechar, a gente tem que deixar pelo menos 1 centímetro para cima, tá? Então, aí a gente faz essa marquinha aqui, mais ou menos, que é para a gente ter noção da gente colocar o velcro. Aí eu venho, vou mais ou menos posicionar no centro, venho com a cola quente e vou colar um dos lados. Gente, mais uma dica. Tem pessoas que têm receio de colar o velcro porque tem dúvidas na hora de fazer a união, tá? Eu vou separar aqui, só para mostrar para vocês. Então, tem gente que às vezes pensa que fazer separado vai dar certo. Às vezes não. A maioria das vezes não vai dar certo. Qual é o jeito de não errar? Deixa ele junto, como ele está, tá? O que você vai fazer? Você vai passar a cola aqui. E depois você vai vir com ele por cima. Tá ok? Deu para entender? Assim você não tem perigo de sair, de ficar torto. É só a gente colocar aqui. Então, gente, agora eu vou trabalhar com o mesmo termocolante, mas ele é fita. Tem muita gente que não conhece, mas tem no mercado, tá? O termocolante definitivo em rolo, com 2 centímetros de largura, tá? E o rolo aqui tem quase 20 metros, tá? Nossa, tem 20 pra caramba. Ele é bom, para quem não conhece, ele é bom para fazer barra de calça, barra de manga de camisa, barra de cortina, tá? Às vezes alguns consertozinhos, é ótimo também. E também para o nosso artesanato. Então, o que facilita? Ele já tem uma largura boa, no caso aqui, ele tem uma largura boa, mas não, para o nosso caso aqui, como a peça é pequena, ele vai ficar muito largo. Então, o que eu faço? Eu tiro aqui só a altura, a largura aqui, e vou cortar ele ao meio, tá? E você aproveita a outra parte para fazer a próxima peça. Você nunca sai perdendo. Aí nós vamos fazer essa pré-fixação. Eu começo sempre pela parte de baixo, tá? Aquela fita dupla face também daria para substituir? Ou você não... Não, a dupla face ele dá para substituir, mas como acho que a parte decorativa até dá, mas se fosse uma peça que fica um abre e fecha muito constante, aí talvez tenha problema de soltar. E esse aqui não solta mesmo, ele fica como costura. Entendi. Tá? Entendi. Aí vai a questão do que você vai fazer.
o que vai ser colocado no lugar, tá? Então, eu venho com o mesmo ferrinho, agora nós vamos fazer a pré-fixação, às 5 segundos, tá? Beleza. Agora eu venho aqui e vou cortar agora na altura daqui para cá, ó, tá? Até encostar aqui embaixo. E vou cortar o meio novamente. Então, uma dessas já dá para fazer 2 peças, né? 2 peças. Se fosse, por exemplo, uma sacola, uma peça maior, às vezes tem até aquelas embalagens para presente que a gente cria que são um pouco mais extensas, né, de tamanho. Aí você pode usar ela inteira. Mas como ela já é uma peça pequena, para não ter perigo de depois não couber, né, alguma coisa, uma barra de chocolate ou a caixa, então essa fininha é melhor, tá? Então a gente vem, olha, sobrou um pouquinho ali em cima. Agora eu vou fazer os mesmos 5 segundos aqui. Aí nós deixamos a base pronta, que quando a gente for fazer a fixação definitiva, a gente já faz de uma vez só. Uma dica, faça por partes aqui, que é para não ter perigo dele escorregar e ir para o lado ou mais para dentro, tá? Então você alinha aqui, faz uma parte, os 5 segundos. Só para dar uma segurada, né? Isso, aí a gente vai subindo. Vai fazendo por partes, tá? Assim tem menos problema, menos perigo de dar algum problema. Agora sim, eu venho, vou tirar a fita. Olha, tá? E agora sim, eu venho, vou alinhar aqui por baixo, direitinho. Primeiro, sempre a parte de baixo, tá? Esse ângulo. Não tente começar daqui de cima, porque pode depois dar problema aqui embaixo. A gente procura sempre fazer os cantos. Aí eu volto, agora sim, eu volto com meu papel protetor e vou fazer 25 segundos até fazer o fechamento. Então, gente, já fizemos essa parte, já tá fechadinho, ele já tá fechadinho todo, olha, tá? Já tá totalmente fechado. Para a gente poder tirar essa partezinha de uso de ferro, nós vamos fazer também uma outra parte que usa o termocolante, que é o bigode, tá? Então, nós vamos fazer, vamos cortar ele 2 vezes. Uma vez você corta normal, no feltro, sem nada, tá? E você faz essa partezinha com termocolante e junta um no outro. Ou você pode fazer a colagem dele direto no feltro. Vou pegar aqui. Dependendo, né? Você pode, se você tem um pouco de dificuldade porque tem muita curva, você pode colar esse direto no feltro, cortar com um pouco de margem e depois você ir cortando acompanhando, tá? Aí fica ao critério de vocês, dependendo da prática que vocês têm. Então, no meu caso aqui, eu já deixei os 2 cortados. O que eu vou fazer? Eu só vou sobrepor um sobre o outro, tá? O que a gente está fazendo é o que a gente chama de técnica de dublagem, tá? Nós vamos colar um feltro sobre o outro, para ele ficar mais firminho, tá? No caso aqui, não tem o termocolante definitivo, cola de silicone líquida, colinha branca também, sem problema nenhum. Então, agora eu venho e vamos novamente fixar com 25 segundos do ferrinho nosso. Sempre lembrando, gente, ferro a seco, tá? Para não ter problema com o seu ferrinho a vapor. Gente, agora então, já terminou a parte de ferro. A gente já vai tirando e abrindo nosso espaço para os acabamentos. Então, antes da gente fixar o bigode, nós vamos fazer a partezinha de decoração do nosso soldadinho. Vou deixar ele aqui do ladinho para vocês verem. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar os óleos resinados, tá?
E essa numeração, 315 M+, ele, além dos olhos, ele tem um formatinho diferenciado de bochecha, tá? De ruborzinho da bochecha. Então, o que eu faço? Se você não tem, você pode só fazer ele carimbado no preto, depois esperar secar e fazer os pontos de luz com a tinta de tecido branco. E aqui você pode fazer ele nesse mesmo formato ou no tradicional redondinho, na técnica do termocolante definitivo, num tom de rosa. Tá? Tem vários tons de rosas muito bonitos lá no catálogo da Santa Fé. Tá? Então, não será por isso que você não vai finalizar a sua peça. Tá? Por isso que ele é bem fácil, ele é um círculo, então é só carimbar sem problema nenhum. Esses apliques resinados, eles têm uma colinha. Tá? Essa colinha é de fixação, não é colinha definitiva. Ele é só para facilitar o nosso posicionamento, tá? Para a gente poder ter certeza de onde a gente vai colar. Então, eu aproveito o nosso bigode, que ele vai ficar na posição de tampar essa emenda, essa emenda das partes. E pouco abaixo do nariz, tá? Ele encaixa direitinho. Então, para a gente ter certeza que nós estamos colocando certo, então a gente só posiciona para a gente fazer a simulação, tá? Do nosso olhinho e da nossa bochecha. A Deinha perguntou se ela pode usar o pó mágico ou maquiagem também. Pode sim. Não tem, alguma coisa só que dê um upzinho aqui na feição do nosso soldadinho. Só isso, só para dar uma graça. Vocês não tem problema nenhum. Eu posiciono esses apliques adesivos especificamente. Você cola ou com as colas de silicone líquida ou com a cola universal. Eu gosto muito, principalmente em coisas que vão ser passadas para criança, usar a universal, tá? Para ter certeza que não vai ter problema de soltar e cair na mãozinha, e sabe como a criança vai tudo para a boca, né? E esses detalhezinhos, a gente sempre fica preocupado. É isso, quando usa esses detalhes em bonecos, né? Que as crianças brincam, eu sempre aconselho a usar a cola universal, tá? Coloca um pouquinho, a gente tem certeza que ele não vai causar nenhum problema. Eu só vou colar esse, depois o outro eu colo da bochecha, eu colo depois com calma, só para a gente não atrasar muito. Tá? Essa é a dica que eu dou. Agora, os detalhezinhos, aqui, que seriam os cordões da farda, eu vou usar cola quente também. Só que é uma cola quente que o bastão, ele é preto, tá? Então, eu já vou fazer a aplicação e já decoro ao mesmo tempo. Veja, ele é bem simples de usar. Depois, esse pichadinho que dá aqui, depois a gente corta com a tesoura, porque ele seca, tá? Não se preocupe. Aí eu vou fazendo assim umas curvinhas de uma ponta para outra, tá? Que legal, né? Se não tiver, podia ser também um cordãozinho um fiozinho de seda, que nem eu uso um fio de seda de 1 milímetro para o chinelo. Pode ser cordão, pode ser sabe, você tem umas linhas de crochê que o próprio fio é mais grosso. É mais grosso. Aí, um barbante preto, né? Que o barbante é grosso. Ou então, até mesmo, gente, vocês conhecem, mas tem a cola dimensional, né? Também. Para de artesanato. É verdade, tem. Aquela relevo. Aquela relevo. É verdade. Tá? Esse aqui eu acabei dando mais espaço, ele vai ficar com um cordão a menos. Aí vai depender da distância que você vai. Ó como as meninas estão prestando atenção. Ela falou que depois a Milena, que está lá no nosso YouTube, seja bem-vinda, viu, meu amor? Está dizendo que o olho direito não está na posição errada.
Eu vou prestar atenção, porque isso aqui A gente correndo. já vai olhar. Você escreveu, eu já fui ali olhar na tela. Ai, deixa eu ver. Ó, a Andréia Braga dizendo que o rabo de ficou gato mais viradinho. Esse formato é a questão do olhinho dele mesmo, tá? O brilho dele, ele acaba ficando, deixando ele um pouquinho mais vizinho, tá? Mas é por conta do próprio link do trabalho aqui, da peça aqui. Você pode fazer ele viradinho todo para um lado só. Tá? Entendi. Eu acabei querendo que ele fosse se encontrando, aí ele dá essa gracinha meio de meio. E dá um charme também, né? Fica super bonito. Mas valeu a dica, viu, Milena? É bom ver que vocês estão atentos mesmo. Isso, é isso aí. E fica bonitinho. Aí vai a gosto. A mesma maneira que na hora que você for fazer pintado, você escolhe a posição desse brilho, né? Aí fica a gosto de vocês. Olha, aí depois eu só levanto a pontinha aqui e dou um picote. Aí eu tiro fora. Na sequência, aí eu já posso colar o nosso bigode no lugar, enquanto isso ele está secando, né? O que a gente fez com a cola preta. Aí nós colamos, centralizamos aqui. E para dar um acabamentozinho, aqui nas laterais, eu usei a meia pérola, tá? Meia pérola mesmo, tamanho médio. Aí, como eu fiz esse acabamento aqui em tom de bege, eu, em vez de colocar dourado, eu coloquei o cobre. Mas aí é gosto de vocês, pode ser dourado, pode ser o próprio tom pérola, aí vai a gosto de vocês. Aí eu venho com a cola branca, com a cola quente tradicional, coloco aqui na ponta, que é para poder dar o acabamento, e venho e vou colando as nossas meia pérolas. Vou dando o acabamento. E pronto, ela está pronta. Ficou muito fofo demais, ficou muito lindo demais, e eu quero saber quem gostou. Olha que graça, gente. Olha, agora você pode colocar tranquilamente a sua barrinha de chocolate, da mesma maneira que você pode colocar tranquilamente a sua caixinha de bis. Ou também, se alguém for mais carinhoso, for uma pessoa muito mais especial, cabe aqui uma bela caixinha de uma bijuteria, de uma joia, aí vai a gosto. Nossa! Que maravilha! Wanda, quero agradecer imensamente, dizer que você é muito especial aqui no Artesanato na Rede, que a gente já te considera de casa de verdade, você sabe disso, né? E que você tenha um final de semana super abençoado, viu? Santa Fé! Obrigada a você pelo carinho de sempre. Obrigada, Santa Fé, pela oportunidade de sempre. Fica com Deus. Beijo, minha querida. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, deixem seus comentários, são sempre muito bem-vindos. E compartilhe com seus amigos. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!